Vejam bem, as questões do sistema de numeração decimal que vamos fazer nesse momento, essa primeira questão, ela caiu na Escola de Aplicação do Recife, na Escola do UPE, certo? É uma questão super tranquila. Ela fala assim, tá? A questão, ela pede inicialmente que você pegue os quatro algarismos distintos. Só que detalhe, ele tem que ser os menores. Então, eu vou pegar os quatro menores algarismos distintos, tá? Que é o 0, o 1, o 2 e o 3, tá certo? E ele quer também que pegue os 3 maiores algarismos distintos, que vai ser o 9, o 8 e o 7. Ele deixa bem claro que os algarismos, eles têm que ser distintos, tá? Então, vamos lá. Que número eu posso formar com esses 4 algarismos aqui? Eu vou formar o número, eu não posso colocar aqui o 0 inicialmente, porque se eu colocar o 0 iniciando o número, o 0 à esquerda, ele não vai ter valor de nada. Então, se eu colocar aqui o 0 e colocar, por exemplo, o restante aqui no final, 1, 2, 3, o número vai ser apenas 123, tá certo? Porque se um número começar com 0 à esquerda, então ele perde a característica de ser um algarismo, um número com 4 algarismos. Ele tem 4 algarismos, mas a leitura dele só vai contar com os 3 algarismos anterior a ele, porque esse 0 à esquerda, ele não faz relevância para começar um número, tá bom? Então, aqui eu não posso começar com 0, então eu vou começar aqui por 1. Então, 1, aí qual é o próximo menor? 0, o próximo, o 2 e o 3. E aqui ele quer o maior algarismo, maior número, né, com esses algarismos aí. Então, 9, 8 e 7. E no final, ele quer saber o produto, né? Ele diz aqui bem na primeira frase. O produto entre o menor número natural de 4 algarismos, olha aqui, com o maior de 4 algarismos. Quando fizermos a multiplicação de 1023 e multiplicarmos por 987, vamos obter a letra A. Vocês realizem aí a multiplicação. Eu deixo a cargo de vocês tá realizando essa multiplicação, que teremos aí a letra A, tá certo? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão é uma questão bem tranquila também. Ela diz assim, o IBGE apontou que a população em Goiás, em 2008, era de 5.647 e 35 habitantes. Então, ele pergunta em relação a esse número, né? Esse número tem assinale correto. Ele tem o quê? Ele quer saber a quantidade de algarismo e a quantidade de classe, tá certo? Então, ó, quantos algarismos tem esse número? Ele nem pergunta nem a ordem, né? Ele pergunta só a quantidade de algarismo. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 algarismos. Certo? Ele tem 7 algarismos e tem quantas classes? Ó, vamos contar de 3 em 3. Primeira classe, segunda e terceira. Então, ele tem 7 algarismos e 3 classes. Que encontramos, está na próxima folha, que encontramos essa alternativa na letra C. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Para a terceira questão. É uma questão também bem tranquila, tá certo? Uma questão fácil. E ele pede apenas para você observar esse número aí, 4.372, e assinalar a alternativa correta. Tá bom? Então, vê só. Nessa questão, ele dá um número, simplesmente ele dá um número, 4.372, e o algarismo que representa a quarta unidade é o 2, a quarta ordem, perdão. A quarta ordem, o algarismo que representa a quarta ordem é o 2. Vamos lá. O 2 está na primeira ordem. Primeira, segunda, terceira e quarta ordem.
tá bom? Então, essa alternativa, ele quer a verdadeira. Essa alternativa está errada. O número 4.372 possui duas classes, beleza, porque eu vou contar, né? Vou contar o número. Até aqui eu tenho a primeira classe e aqui eu tenho a segunda classe. Então, eu tenho duas classes. Verdade. Vamos ver o que é que tem de errado na próxima? O algarismo que representa a quarta unidade das centenas. O algarismo que representa a ordem das centenas é 4. A ordem das centenas é 4, não. A ordem da centena é aqui, que é o 3. O número 4.372 é a soma de 4.000, 6.000, 7 e 2, negativo, né? Porque se eu somar 4.000 com 3.000, com 7 e com 2, eu vou ter aqui 7 com 2, 9, 0, 0, 4 com 3, 7. Ok? Ele está dizendo que esse número é formado, se eu somar aqui, eu vou obter 4.372. Isso não é verdade. Tá bom? Então, ficamos aí com a letra B. E a última questão é uma questão também bem tranquila. Ele fala aqui que no estado do Rio tem 35 municípios com registro de epidemia de dengue, né? E 41.109 casos suspeitos da doença, segundo o dado lá da Secretaria de Saúde. Então, ele quer saber o número posicional. O número posicional, você pode escutar ou ver na prova posicional ou relativo. É aquele que vai variar de acordo com a posição que ele se encontra. Então, ele dá aqui esse número, ele pergunta, ei, o 4, tá vindo aí o 4? Ele, aqui, nesse número aqui, qual o valor relativo dele? Ou o valor posicional? Pode vir dessas duas formas. Então, ele aqui, ó, se você observar, 4, ele está exatamente na dezena de milhar. Então, ele representa 40.000. Então, letra D aí para vocês. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido as questões. Essas questões, ela caem bastante, tá certo? Nas provas do Colégio Militar, Colégio de Aplicação, Escola do Recife, ela comumente vem essas questões em uma dessas provas e também no assunto de vocês no dia a dia da escola, tá certo? Super beijão e até a próxima aula. Fiquem com Deus.